também um versículo em Lucas, falando a respeito da duração, penso que do profeta, Lucas 16:16, diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem pega a força para entrar nele. Temos aqui o período, a lei e os profetas duraram até João. Capítulo 16 de Lucas e versículo 16. Ele é o último profeta, segundo a lei. Nós temos um relato que acabamos de ouvir a respeito de como ele se portava. Também penso que até mesmo nas suas vestes ele já manifestava também essa condição. Nós temos o versículo 4 do Evangelho de Mateus, e os outros evangelhos também relatam essa vestimenta dele. Este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Ele tinha uma característica também própria daquele que estava anunciando, a característica dos profetas. Vou me lembrar depois de outra passagem do Antigo Testamento, a respeito de um profeta que também foi identificado pelas suas vestes. Royce, eu creio que você está pensando em 2 Reis, capítulo 1, versículos 7 e 8. Era esse que eu estava pensando, de fato. É uma identificação do profeta. Obrigado. Eram as vestes características de um profeta. Essa veste de pelo e um cinto de couro. E então, creio que também não é por acaso que João está vestido dessa maneira, porque assim os judeus imediatamente podiam identificá-lo como um profeta também, sendo profeta, pois eles estavam familiarizados com essa veste característica de um profeta, justamente por essa passagem mencionada em 2 Reis, porque vemos que o rei aqui imediatamente sabe de quem se trata apenas pela menção da forma em que esse homem, no caso aqui Elias, estava vestido. Nós temos também a manifestação do João Batista aqui, no Evangelho de Lucas. Ele começa a pregar esse batismo de arrependimento e foi nos levado a pensar a forma como ele pregava, a como ele se manifestou. Ele apontava sempre o Senhor Jesus. E eu estava pensando também como o Senhor Jesus fala a respeito dele. Temos um exemplo da forma como nós devemos agir, sempre apontando para o Senhor, nos alegar com as coisas do Senhor, deixando eu para trás. Também estava pensando que como o Senhor Jesus tem nos visto, tem nos olhado, na nossa fidelidade, no nosso comprometimento com Ele. Eu estava pensando também em Lucas capítulo 7, que o Senhor Jesus ele fala que saíste para ver no deserto. Lucas 7, 20, a partir do versículo 24. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim vos digo, é muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito:
Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista. Isso aqui a respeito do Senhor Jesus, o testemunho com João. Mas ele continua e diz, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Breve comentário que também o Senhor está olhando para a atitude de João. Não também somente olha para dar esse testemunho de João, em outra ocasião ele consola João. Ele manda que, quando João está preso, nós já passamos em Marcos, eu acho que também fala, eu só me lembrei agora que ele manda alguns mensageiros dizer se era ele. João estava preso, estava com uma visão meio turbada, e ele manda dizer a João que os cegos vêm, os coxos andam, enfim, também consola João nesse momento. No final do versículo 4, nós vemos que o Espírito Santo deixa registrado daquilo que João Batista se alimentava. Podemos ver que não era nada produzido pelo homem. Ele comia mel silvestre, ou seja, um mel que não passava por cultivo, era algo que ele extraía da natureza, e também gafanhotos. Sempre há curiosidade para saber se o gafanhoto que fala aqui é o gafanhoto mesmo, aquele inseto que nós conhecemos. Então, parece que sim, e há um grande valor nutricional nesse pequeno inseto. E então talvez esteja isto ligado com a importância daquilo que nós ingerimos, daquilo que nós nos alimentamos. João Batista tinha uma missão bem diferenciada, uma missão sem igual. Nunca houve, como já foi mencionado, entre os homens nascidos de mulher, um homem como ele. E ele tinha, então, esta missão extraordinária e única, uma missão singular, onde ele se manifestava no seu visual, ele transparecia aquilo que realmente ele era, ele manifestava pelas suas vestes aquilo que, a forma como ele poderia ser identificado, como já foi mencionado também. Os judeus, sem grande dificuldade, poderiam identificá-lo como profeta. E ele também, sendo então também de uma certa importância, daquilo que ele se alimentava para que ele não estivesse ali contaminando o seu organismo com aquelas coisas que normalmente fazem mal para o corpo. Então, talvez possa ser isso também um ensinamento para nós em relação àquilo que nós nos alimentamos, considerando o nosso privilégio e também nossa responsabilidade. Mas também, se há alguma coisa, algum pensamento, se há nisso também algum pensamento que não está de acordo, os irmãos devem se manifestar para que nós tenhamos consciência daquilo que Deus quer falar para nós. E era algo que o senhor já tinha constitucionalizado para o povo de como comer e que tipos de animais, como gafanhotos de comer em Levítico 11. Ele já tinha dado essa liberdade, né, ensinado que esses tipos de gafanhotos e animais, tipo, insetos vocês podem comer. Então não era algo estranho para o povo comer gafanhoto. Se eu não me engano, acho que é o Jonatas, o filho de Saul, né, que pega o mel também, lembrando do mel.
E aí chega quando ele se alimenta, assim, que os olhos dele chegam a brilhar. Quando se alimenta do favo de mel. O povo até fica, não, tu pode ensinar para comer. É. Eu não lembro agora qual capítulo de 1 Samuel, mas tem como. É o de Levítico, é Levítico 11 e versículo 22. Eles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie; o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie; o grilo, segundo a sua espécie; e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Levítico 11 e 22. Eu só gostaria de também fazer um breve comentário, passar também tudo que o irmão falou, nós temos vozes aqui neste mundo. A questão de João Batista, que em Lucas, capítulo 1, versículo 80, como o irmão já leu, o menino descia, povo descia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Nós não sabemos se era criança ou era jovem, mas podemos ver que ele já tinha uma devoção à palavra e um desejo de aprender, até porque também ele disse que era necessário isso, para que ele também tivesse conhecimento daquele e aquilo que ele havia de anunciar. Também com relação a nós, de nós temos esse dever de nós sabermos o que quem nós estamos anunciando. Também em João capítulo 3, versículo 11, João capítulo 3, versículo 11, na verdade, te digo que nós temos o que sabemos e testificamos o que vimos. Então, penso que nós devemos, todo momento, estar enxergando o Senhor Jesus Cristo nas Escrituras, para que também possamos testificar da sua pessoa. Porque também, se não me engano, em Mateus ou em Marcos, que diz que o Senhor nos enviou a este mundo. Mais uma vez, reforçando o que o irmão falou, que nós somos vozes, nós devemos ser a voz de Deus aqui neste mundo, e anunciar a respeito do Senhor Jesus Cristo. E para isso, como também nós temos o exemplo de João Batista, nós devemos cada vez mais nos aplicar ao ensino e procurar cada vez mais ouvir a voz de Deus, e como também o nosso irmão Mardoqueu falou a respeito do deserto, que era também um lugar que Deus ele falava com os seus e instruía cada um. Ainda um breve comentário acerca do alimento, ou da forma de se alimentar do João. Já foi dito que não era um alimento produzido pelo homem. E esse é um fato interessante, porque fica claro que esse João dependia totalmente de Deus, da provisão de Deus, para seu sustento, sua alimentação. Porque o mel silvestre você não vai achar em qualquer toco ou qualquer fresta na rocha ou em qualquer lugar. As colmeias, as abelhas que produzem o mel não estão em qualquer lugar e fáceis de achar. E mais ainda os gafanhotos, que os gafanhotos não são algo perene, algo contínuo. Eles eram trazidos e levados pelo vento. Eles não estavam constantemente ali. E por meio desse detalhe podemos perceber que João dependia totalmente de Deus. Mais uma semelhança
com os profetas do Antigo Testamento, especificamente, mais uma vez, Elias. Porque já vimos que João utilizava a mesma veste que caracterizou o profeta talvez mais conhecido do Antigo Testamento. E a passagem paralela daquela de Lucas, que o irmão Royce leu, acerca do testemunho de Jesus acerca de João, Mateus capítulo 11, no versículo 14, o Senhor Jesus diz a respeito de João: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. E em outras passagens também nós vemos que Elias tinha que vir antes do Senhor Jesus. E Elias, ou melhor dizendo, João veio no espírito de Elias. E mais uma semelhança é justamente a alimentação. Quando Elias estava escondido lá, naquele ribeiro, durante o tempo da estiagem, ele foi alimentado por meio de corvos que traziam pão e carne para ele. E também bebia água do ribeiro. Deus sustentou ao seu profeta ali naquele esconderijo. E aqui também João é sustentado por Deus mediante esses alimentos pouco comuns, pouco habituais. E assim também temos um belo exemplo de um verdadeiro servo de Deus que está totalmente consagrado, como foi dito, e devotado ao seu Senhor. Capítulo 4, versículo 5, diz assim. Acho que isso é cortado primeiro. Pode repetir de novo, não tinha ligado. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, diz assim: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Referente ao envio de Elias antes do Senhor Jesus Cristo. Somente isso.